trabalhando a comunicação do Evangelho. Esse trabalho da comunicação do Evangelho é o trabalho mais importante a ser levado para a humanidade. Sabia disso? O trabalho da comunicação do Evangelho é o trabalho mais importante que Deus nos deu para fazer. Porque através desse trabalho da comunicação do Evangelho, nós levamos para as pessoas o conhecimento da salvação, o grande livramento da condenação eterna, a esperança para o homem diante da situação terrível que ele se encontra. Está no Evangelho, que tem que ser levado às pessoas para que elas contemplem o Evangelho. É o poder de Deus para libertar essas pessoas do poder de Satanás, da mentira, do engano, da escravidão mental, onde o diabo cega o entendimento das pessoas. Dentro de um conceito de uma vida com Deus, o povo está cego, espiritualmente, mortos, perdidos de Deus, separados da vida com Deus. O Evangelho, ele é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento. É o poder de Deus que salva e liberta. O Evangelho é a maior necessidade que o homem precisa para resolver o seu maior e grande problema diante de Deus, da realidade que o homem se encontra no lado espiritual para com Deus. Só a comunicação do Evangelho que vai dar a este homem o entendimento da sua situação real diante de Deus. Só a comunicação do Evangelho que vai dar a este homem o conhecimento do caminho, da porta, do meio de saída e de salvação que o homem precisa para que ele saia dessa direção que ele está, de juízo e condenação, só pelo Evangelho. Então, eis aí a importância do Evangelho, de ser levado para o conhecimento das pessoas. Não foi à toa, não foi em vão que Jesus dá essa ordem. Levanta a igreja nessa incumbência de ser luz do mundo para iluminar a mente dos que estão nas trevas com a pregação do Evangelho. Levar essa comunicação a toda criatura, em todo o lugar, para que conhecendo, creiam e sejam salvos. Porque o homem só pode ser salvo pelo conhecimento do Evangelho, que dá a esse homem entendimento e conhecimento do caminho para ele se desviar do caminho da perdição e ter o caminho da direção com Deus. É o Evangelho que dá ao homem essa direção. É só pelo Evangelho que o homem pode saber e ter o conhecimento do meio de acesso para Deus, o meio da salvação, para livrá-lo da condenação. Só o Evangelho leva ao homem esse conhecimento. E aí entra a importância de se pregar o Evangelho. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão crer naquele de que não ouviram? Como vão conhecer a verdade se essa verdade não for levada ao conhecimento deles? Então, eis a importância do Evangelho. O ofício da igreja na terra é iluminar com a verdade do Evangelho os que estão nas trevas. Luz, sal da terra e luz do mundo. É nesse propósito de ser sacerdotes de Deus, para levar o povo ao conhecimento
do caminho para Deus, escutem uma coisa: nós não levamos a ninguém a Deus. Quem leva é Jesus. Nós mostramos o caminho. Nós mostramos a porta. Nós, pregadores do Evangelho, temos que levar o conhecimento desse povo do meio para chegar a Deus. Não somos nós que levamos ninguém a Deus. Quem leva o homem perdido à vida e à conciliação com Deus é Jesus Cristo. E nós somos apenas instrumento para levar o conhecimento desse caminho e desse meio de vida com Deus para a humanidade que está perdida de Deus. E isso com a pregação do Evangelho. Então é aí que entra a importância de se pregar o Evangelho, comunicando as pessoas, iluminando as pessoas, esclarecendo as pessoas do caminho para Deus, do meio de vida com Deus, do acesso a Deus, por onde o homem vai chegar a Deus, justificado, santificado, para ele ser aceito por Deus. Primeiro, ele tem que receber justificação dos seus pecados. Tem que ser santificado, livre da sua culpa. E isso o homem só pode através de Jesus. É por onde somos santificados e justificados. Pelo sacrifício vicário, substituto, que foi Cristo na cruz do Calvário. O Evangelho nos comunica essa verdade. E nós, como sal da terra e luz do mundo, nós temos a missão de iluminar as pessoas nesse mundo de trevas e dar sentido e sabor às pessoas neste mundo sem sentido e sem propósito. Através do Evangelho, nós levamos esperança para a humanidade que está em uma decadência espiritual, em uma miséria espiritual, em uma condenação eterna espiritual. Nós temos a missão, a incumbência dada por Cristo para comunicar a esperança para esse mundo que está nessa situação, pelo Evangelho. Então, pregar o Evangelho é comunicar às pessoas a verdade, pela qual o homem vai ter o conhecimento do caminho, do meio de acesso a Deus. Pregar o Evangelho é informar as pessoas da obra de Deus que Ele operou para o homem ser salvo. Ensinar o caminho, não levar ninguém a Deus. Nós não somos ninguém para levar ninguém a Deus. Só quem pode levar o homem a Deus é Jesus. A gente mostra o caminho, a verdade e a vida para o povo chegar nele e encontrar a direção para Deus. Nós somos pregadores para anunciar o caminho, anunciar a verdade, mostrar o acesso a Deus, que é Jesus. Nós não somos guia do povo para com Deus. Nós estamos aqui para levar o povo conhecimento desse guia, que é Jesus. Então, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus para levar esse conhecimento para as pessoas. As pessoas precisam ser iluminadas, ter o conhecimento da verdade que liberta. As pessoas precisam sair das trevas e do engano e da mentira do diabo por onde tem prendido essas pessoas. Nós estamos aqui para levar o esclarecimento para as pessoas que estão sem o entendimento de Deus, vivendo uma vida totalmente perdidas de Deus, dentro dos seus conceitos, dentro da sua ideia, dentro da sua direção, que entendem que é o meio para Deus. Nós precisamos esclarecer e levar o conhecimento da verdade para católicos, evangélicos, espíritas, budista, mormon, testemunho de Jeová, ateu, crente, incrédulo. Todos precisam do conhecimento do Evangelho para que sejam salvos, para que tenham conhecimento do caminho por onde podem chegar a Deus. Eu estou cansado de
me dedicar a instruir pessoas que vêm a mim com o entendimento evangélico, com o entendimento de Deus, por meio do catolicismo, Testemunho de Jeová, Mórmon. Estou sempre levando o esclarecimento para o povo. Estou sempre cumprindo o ministério, esclarecendo, informando, instruindo, conduzindo, levando o povo ao conhecimento, por onde são libertos. Tem muita gente que se aborrece comigo porque eu não comunico com o entendimento de fé deles. Eu levo a verdade que reprova e condena o entendimento de fé que eles vivem em relação a Deus. Católicos, evangélicos, é preciso esclarecer esse povo que estão dentro de uma vida direcionada como se fosse para Deus, pela direção errada. Estão errando o alvo, estão errando o caminho, estão no lugar errado. Então nós, que estamos em Cristo, na verdade, temos o compromisso de cumprir o ofício que Jesus nos deu. O ofício que Jesus nos deu não foi pregar valores e princípios de nenhuma religião. Foi pregar os valores e os princípios do Evangelho. O ofício que Jesus nos deu foi pregar o Evangelho. Cumprir o ministério da palavra, levando a palavra ao conhecimento das pessoas. Aquilo que Deus mostra ao homem, para o homem chegar a Ele. Não é esses princípios, esses meios que o povo vive nas suas religiões, que o povo é formado, instruído e ensinado. Nós temos que ter compromisso com o Evangelho de Cristo, se manter firme no Evangelho e pregar esse Evangelho a todos que estão ao nosso alcance, perdidos do entendimento de Deus. Perdidos do entendimento de Deus. Separados estão de Deus pelo entendimento corrompido. Se as pessoas não tiverem o conhecimento do Evangelho, continuarão perdidas, iludidas, vivendo a fábula neste mundo falso de Deus por meio da religião. E no final do labor desta vida, quando deste mundo partir para a eternidade, grande vai ser o desprezo e a decepção eterna que vão sofrer na eternidade, porque dedicaram sua vida à mentira pensando que era a verdade de Deus e negaram, resistiram, rejeitaram a verdade que foi levada a eles para diverti-los, mas eles não aceitaram a verdade de Deus, permaneceram na mentira, amando, se dedicando, consagrando suas vidas numa direção totalmente contrária a Deus, e pensando eles que estavam vivendo para Deus. Porque é preciso levar para essas pessoas a verdade do Evangelho para esclarecer o entendimento dessas pessoas que está cego, endurecido. O diabo cegou o entendimento dessas pessoas para que eles não possam contemplar a verdade do Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho da igreja A, B ou C. Não é o Evangelho da igreja evangélica. É o Evangelho de Cristo, que convida o homem a estar no caminho para andar com Deus, a estar na verdade de Deus, a estar no lugar de salvação para com Deus. E não é nenhuma instituição, entidade, centro religioso. É Cristo. Cristo. O povo tem que entender isso. O povo tem que se converter desses caminhos malditos dentro dessas prisões espirituais, onde o povo pensa que estão adorando e servindo a Deus nessas casas que dizem que são de Deus. É preciso pregar o Evangelho. Não importa, é para padre, para pastor, para papa. Tem que pregar o Evangelho para esse povo que está na mentira. A luz de Deus tem que ser levada para aqueles que estão nas trevas. Então, pregar o Evangelho, congregar pessoas para se reunir em qualquer ambiente, não é para viver a formalidade religiosa, não é para viver atividade, eventos, entretenimentos dentro de ambientes. Nós temos que nos congregar, independente do ambiente, onde quer que seja, no objetivo
de receber a instrução de Cristo, a doutrina de Cristo, para nos corrigir, para nos orientar. Hoje o povo congrega dentro dessas igrejas, desses centros religiosos, que chamam de casa de Deus, para quê? Para viver atração, entretenimentos, atividades, movimentos de Deus, onde os profetas estão lá fazendo de tudo, menos ensinando a profecia de Deus revelada. Estão criando profecias, revelações, menos levando para o povo a revelação de Deus, que é o Evangelho, para que todos conheçam e sejam salvos pelo conhecimento do Evangelho. Estão pregando o quê? Porque Deus é contigo, assim como foi com Davi, com Jeremias. Deus é contigo. Deus multiplicou o azeite da viúva, vai multiplicar o teu. Aí estão aí os pregadores pregando sobre Naamã, pregando sobre a viúva do azeite, pregando pregações, criando pregações emocionalistas. Pregações que levam o povo ao delírio. Pregações que motivam o povo e levam o povo a uma busca de satisfação, porque Deus falou para ele que é com ele, que vai dar ele o que ele quer, que está fazendo coisa grande na vida dele. Nós temos que nos reunir, para buscar o conhecimento de Cristo, para manter-se vivo na comunhão com Deus, pelo conhecimento de Cristo, cada dia mais na nossa vida, edificando, se firmando, alicerçando a nossa vida com Deus de fé, pelo conhecimento de Cristo, irmãos. É isso que nós temos que ser motivados a ir para os lugares congregar, seja na igreja, seja na praça, seja numa casa, numa garagem. Não é o ambiente o importante. O importante é o que você vai receber nesse ambiente. É o que você está sendo instruído nesse ambiente. Qual é a tua motivação de estar dentro dessas igrejas? Porque o que hoje se vive nessas igrejas é muito reteté, oba-oba, movimento de poder, de cura, de milagre, mas não tem formação do conhecimento de Cristo. E eu digo isso porque isso é notório. O povo tudo perdido do conhecimento de Deus, tudo vazio do entendimento, cheio de emoção, cheio de misticismo, cheio de manifestação de poder, de grito, de corre-corre, e falta o conhecimento. O povo vazio, o povo morto, sequíssimo, sem o conhecimento da vida com Deus. É muito sacrifício, é muito culto, é muito evento, é muita atração, é muito entretenimento, é muito movimento de Deus dentro dessas igrejas. Todo dia tem culto, todo dia tem poder, todo dia tem milagre. E o povo continua vazio com tudo isso que estão vivendo. Tudo perdido do conhecimento de Deus. Tudo levado pelos ventos de doutrina. Tudo escravizado em sacrifício e penitência religioso, que são vãs. Sacrifício de tolo. Devoção, consagração, adoração a Deus, que Deus não está recebendo. Não é isso que Deus pede para o homem viver com Ele. O que Deus quer de nós é o conhecimento dEle, para se manter consciente, lúcido, sóbrio, inteligente, com a vida prudente, no conhecimento e no entendimento de Cristo, dentro daquilo que Ele nos trouxe, revelado no Evangelho. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Então que você, que diz que é profeta de Deus, que é homem de Deus, cumpra o ministério, leve o conhecimento do Evangelho para esse povo, corrija esse povo diante desses erros terríveis que estão vivendo dentro da igreja. Esses evangelionatos, uma doutrina de demônios, movimentos vãs que levam o homem a viver uma vida pagã, mística, em nome de Deus. Prega o Evangelho, leva o conhecimento da verdade, para que esse povo verdadeiramente seja liberto, tendo o conhecimento da verdade, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Amém, meus irmãos?